Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Theo Costa. Neste vídeo a gente vai falar sobre o Click Canvas, onde dá um cenário, um panorama sobre a sua operação, sobre o seu e-commerce. Vamos falar também sobre um DRE projetado em 50% de acerto, de 80% de acerto, 100% de acerto e todos os dados que devem ser inseridos por uma projeção financeira. Então, se você se interessa por este assunto, continue comigo e a gente vai entender um pouquinho mais sobre este assunto. Bom, a intenção aqui não é de falar muito sobre métricas, sobre cálculos, ok? A proposta aqui é de falar sobre a importância em ter uma planilha, tá? Que é oriunda de cálculos, tá? Para você visualizar o que está acontecendo com a sua operação, principalmente de e-commerce. Porque um grande ponto importante é, por menor que seja a operação, o empresário ele não consegue visualizar, não sabe o que está acontecendo. Então, ter as informações de custos operacionais da sua operação, ela é de suma importância, ok? Então, a gente não vai falar muito sobre como calcular, eu não vou ensinar alguns cálculos, e vou fazer uma apresentação básica para que em cima disso você monte algumas estratégias para a sua operação, ok? Bom, nós temos aqui valor estimativa de projeção financeira, tá? Visitantes inicial, ponto zero, ok? Você tem que realmente colocar uma métrica para poder iniciar o seu e-commerce. E a gente aqui determinou que a gente tem que iniciar essa operação com 10 mil visitas ao site. E a gente determina que a gente tem um crescimento de 25% no primeiro período. Nos 6 primeiros meses, nós temos um crescimento de 25%. No segundo período, nós temos um crescimento de 10%, que dá uma somatória no 12º mês de 54 mil visitas. Ok? Como você soma do primeiro ao segundo mês, você tem um total de 405 mil visitas, uma média mensal de 33 mil visitas mês. Ok? A gente vai startar com uma taxa de conversão em 0,60%. Muitas pessoas falam, muitos consultores falam que você vai iniciar com 1%. A gente aqui está startando com 60%. E a gente vai fazer trabalhos que a gente vai ter uma taxa de conversão, um crescimento de 15% no primeiro período. E depois, gradativamente, a gente vai ter um aumento de 5% a partir do segundo período. Lembrando que esses cálculos são apenas para os 12 primeiros meses, ok? Nós vamos ter um crescimento de 5%. Então, a gente inicia com 60%. No 12º mês, nós estamos com 1,62%, ok? Essa seria a taxa média, ok? Taxa total. E aqui a taxa média de conversão nos 12 meses. Mas são seguindo esses padrões, ok? A gente vai iniciar um ticket médio de R$ 69,00, ok? Qual é o produto? O produto são kits de cerveja. Lembrando que o nosso projeto aqui é B-Beers, ok? É o projeto de cerveja que está sendo apresentado no plano de negócio, um vídeo anterior a este. Então, se quiser mais informações, basta conhecer um pouquinho sobre o nosso planejamento. O ticket médio vai haver um crescimento de 12% no primeiro período, tá? E 5%. Então, a gente vai chegar a um ticket médio de R$ 162,00. Lembrando que hoje, um ticket médio normal aí de muitos e-commerces são R$200, R$250, R$300. Tudo depende muito do setor. Cerveja, a gente consegue ter volume de vendas fantásticas. Vou fazer uma festa, vou comprar R$1.000 de cerveja, vou comprar R$500 de cerveja. A gente está colocando aqui que uma média de R$162,00, até porque o nosso público ele vai startar conhecendo a empresa com R$69,00, vai comprar um kit, a gente vai mostrar para ele todo o atendimento, toda a qualidade e vai fazer um trabalho em cima disso para crescer o ticket médio, ok? É importante saber qual é o custo do seu visitante
hoje? O quanto custa esse visitante para você, tá? Então, existem métricas para isso em cima da campanha. E a gente vai iniciar um custo de 70 centavos por visita, ok? E a gente vai ter uma diminuição no primeiro período de 5%, tá? E a gente depois vai chegar no segundo período, vai diminuir menos ainda. E eu vou explicar o porquê durante os nossos vídeos, como que é feita a diminuição do custo por cliente a cada período. Então a gente vai chegar no 12º mês para esse tipo de campanha a 33 centavos para o cliente. Bacana? Então aqui a gente tem algumas informações, né, oriundas de métricas e da campanha. Perfeito? A gente vai agora para a parte do DRE, que é o demonstrativo de resultados. Ok? A gente simulou aqui alguns pontos de operação, tá? Com algumas datas festivas aqui, e nós colocamos as estimativas de visitantes, tá? Então lembra, são 10 mil visitantes iniciais, nós vamos ter 60 pedidos, tá? Nós vamos ter um ticket médio de R$ 69, nós vamos ter um faturamento médio de R$ 4.140. Tá? Nós vamos ter um custo de plataforma de R$ 600, nós vamos ter um custo de agência de R$ 1.500 e a gente vai investir pesado de R$ 7.000. Nós vamos ter outros custos relacionados como salário, comissão, aluguel, impostos, conta, frete, CMV, despesas financeiras, desconto de 10%, ok? E algumas despesas extras. A gente vai fechar o mês negativo em R$ 11.000. Então, veja bem, a gente vai faturar 4 e vai basicamente investir 7 e vamos ter R$ 11.000. Então, assim, a gente vai ter um prejuízo de R$ 11.000 inicialmente, ok? Tá? Isso segue-se nos seguintes meses. A gente começa a ter retorno, ok? No 7º mês, R$ 2.000. Chegando ao 12º mês em R$ 43.000 de lucro. Tá? Veja bem, esse é o DRE, ele é montado com alguns investimentos, ok? Ele tem alguns custos, ele tem um faturamento total, ele tem os nossos investimentos e você tem aqui um lucro líquido no 12º mês, ok? Nós temos o DRE projetado com todas as informações, tá? E quando a gente fala DRE projetado em 80%, é se a gente acertar 80% das informações, porque existem informações que podem sair um pouquinho da nossa realidade, ok? Nós temos o DRE com projeção de 50% de acerto, ou seja, se a gente acertar 50% de todo o nosso projeto, é essa a realidade, ok? Então, qual é a função de um DRE? Tá? É de fazer até a simulação, de fazer uma projeção, de criar um cronograma, de você alinhar alguns detalhes. Se você visualizar que você tem alguns custos extras, você balancear. Mas ter a planilha é de suma importância para o seu controle, por menor que seja a sua operação. Por quê? Porque com todas essas informações, a gente tem o Click Canvas e ele dá um cenário do que está acontecendo e o que você precisa muitas vezes fazer, ok? Então, no Click Canvas, por exemplo, 12º mês de operação, nós tivemos, em 12 meses, nós tivemos 854 vendas, um ticket médio de R$ 129, 33 mil visitas e uma taxa de conversão de 1,6. A gente teve R$ 49 mil de investimento médio e faturamos em média R$ 55 mil, tá? Nós, no acumulado anual 595, 668 de faturamento. Nós tivemos um resultado anual de R$ 73 mil, tá? Colocamos algumas informações, quais são os tráfegos que a gente tem. A gente coloca que no 12º mês, ok, nós temos que ter 60% do tráfego oriundo de busca orgânica, ok?
Por quê? Para que a gente possa iniciar uma maior rentabilização a partir do 12º mês. Então imagine todo o seu tráfego, a maioria de 60% vindo oriunda de busca orgânica, que é aquela visita gratuita do Google, ok? Tá? Então nós temos aqui 5% de social media, 10% de e-mail marketing, 10% de visitas diretas, aquelas pessoas que já conhecem, sabem o seu nome e buscam o seu site, ok? Nós temos apenas 10% de link patrocinado, tá? Por que essas informações? Para a gente poder realmente rentabilizar o e-commerce. E quais são as ações que a gente deve fazer para que isso seja cumprido? Vamos determinar aqui junto com a agência, que vai ser a agência que vai auxiliar você em informar para você, auxiliar você com quais são as taxas de conversões, quais são os tickets médios, porque ele vai conhecer o seu produto. Isso aqui você não vai conseguir muitas vezes fazer sozinho pelo conhecimento do e-commerce. Você vai realmente precisar de um profissional que conheça do e-commerce e auxiliar em todos esses processos aqui com você. Então, as ações, os pontos fortes a serem destacados, os pontos fracos da empresa a serem trabalhados. Porque, tendo um panorama, você vai conseguir trabalhar a sua operação com seus pontos fortes e fracos e determinar quais são as ações para que você atinja todas as metas de ter um faturamento cada vez melhor. Bom, eu espero ter cumprido a minha mensagem, que é mostrar um pouquinho da importância da planilha do Canvas na sua operação. Um forte abraço, pense nisso.